Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Essa é uma aula sobre o serviço CloudTrail. Esse serviço é de auditoria, compliance e segurança da sua conta. Ele loga todas as atividades dela para que você possa analisar qualquer risco que tenha ocorrido na sua conta. É um serviço mais conhecido como X9 da AWS. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube e curtir esse vídeo, pois assim vai ajudar o canal a chegar a muito mais pessoas. Como eu disse, essa é uma aula sobre o CloudTrail. Esse é um serviço de governança, compliance e auditoria da sua conta ou das suas contas AWS. O CloudTrail é um serviço que é habilitado por padrão na sua conta AWS. Você não precisa fazer nada para que ele logue as atividades em sua conta. O CloudTrail ele guarda um histórico de eventos ou chamadas de API feitas na sua conta da AWS, que podem ter origem do console, do SDK ou do CLI. Uma opção de arquivamento dos logs bem interessante é utilizar o serviço do S3. Ele não vem habilitado por default, mas você pode utilizar esse recurso do Bucket S3 para guardar os seus logs por um tempo ou um período mais longo que o padrão de 90 dias. O CloudTrail ele é aplicado em todas as regiões por padrão e ele é o serviço que você deve recorrer quando algo foi feito que não deveria ter sido executado em sua conta. Por exemplo, a deleção de um recurso, e você pode usar o CloudTrail para investigar quem deletou, qual foi o usuário, através de CLI ou console, como foi que esse recurso, esse serviço, ele foi deletado indevidamente em sua conta. Por isso que eu brinquei no início da aula que ele seria o serviço X9, pois é nele que você vai investigar qual foi a causa raiz e quem ocasionou o comportamento indevido em sua conta AWS, como por exemplo uma deleção indevida. Aqui nós temos um diagrama do serviço. Ele recebe ou captura chamadas de API tanto do SDK quanto do CLI, do console AWS ou até mesmo dos serviços de IAM Roles ou IAM User. Ele vai captar todas as chamadas de API de todas essas origens. E ele pode ou então guardar no CloudTrail, onde essa informação fica armazenada por 90 dias para inspeção ou auditoria. E você também pode integrar de forma padrão ou automatizada com o CloudWatch Logs, ou até mesmo mandar esses logs para um S3 Bucket, para deixar armazenados essa informação por mais tempo por um custo baixo. O CloudTrail ele se baseia em 3 tipos de eventos, e vamos ver todos nesta aula teórica. O primeiro deles seria o Management Events, que são operações que ocorrem no nível de conta. Por exemplo, quando você está configurando um IAM, um usuário, atachando uma role, uma política para um usuário ou para uma regra que você está personalizando. Quando você está criando uma regra de rotas para uma subnet ou para uma EC2, quando você está fazendo ou setando um log para o CloudWatch Logs ou para o seu CloudTrail, quando você está criando um EC2, criando ou deletando um S3, então ele está no nível de gestão dos serviços e não das chamadas internas que acontecem no serviço. Por exemplo, se você estiver falando de um RDS, por exemplo, são as APIs de criar o RDS, deletar o RDS, fazer um backup. Essas de gerenciamento, de management events.
E, por default, o CloudTrail ele registra apenas este tipo de evento, o Management Events. Então, essa é a configuração padrão que vem no seu CloudTrail. E, por default, ele é separado entre eventos de read e eventos de write. Vamos ver isso a seguir. O segundo tipo de evento é o Data Events. Por padrão, os eventos de dados eles não são logados no CloudTrail, porque ele tem um altíssimo volume de operações. Então você precisa habilitar caso você queira ver esse tipo de eventos no CloudTrail, ok? Então isso tem que ser uma configuração feita por você, administrador da conta AWS. Diferente do Management Events, o Data Events ele está no nível de objetos. Por exemplo, falando do serviço de S3, é quando você está lendo um objeto, criando um objeto, deletando um objeto ou alterando. Então ele está no nível mais baixo, nível de dados mesmo daquele serviço. Do R3 seria também a mesma coisa, do CRUD da sua tabela. E o último tipo de análise que você pode ter no CloudTrail é o CloudTrail Insights. Você usa esse tipo de configuração quando você tem um altíssimo volume para avaliar na sua conta. Ele tem uma inteligência artificial por trás dele que é usada para detectar atividades ou anomalias na sua conta. No caso, as duas formas que eu já havia apresentado, você que tem que analisar o log ou gráficos para identificar as anomalias e os problemas que aconteceram na sua conta, e o CloudTrail Insights, ele mesmo, através de inteligência artificial e análise dos dados, ele consegue detectar e te indicar possíveis problemas que aconteceram ou comportamentos inesperados que aconteceram em sua conta. Por exemplo, provisionamento de recursos inapropriado para o volume de dados que você está recebendo, provisionando mais ou menos instâncias, por exemplo, quando você está alcançando os limites da sua conta, quando você está, por exemplo, tendo problemas com as suas manutenções periódicas na sua conta. Então ele detecta vários tipos de anomalias e te indica aonde está acontecendo os problemas, pois o volume de dados que você tem na sua conta é muito alto e fazer isso de maneira manual é muito complicado. O CloudTrail Insights ele analisa os eventos normais que vão acontecendo na sua conta na linha do tempo e ele utiliza essa base de eventos para detectar comportamentos que são fora do padrão, que podem ser anomalias na sua conta. E quando ele detecta esse tipo de anomalia, você pode integrar com o seu console, com o seu bucket, até com o Event Bridge, para mandar algum tipo de notificação para que você tome uma ação de forma mais tempestiva. E para finalizar essa aula teórica, vamos falar sobre a retenção dos dados no CloudTrail. Eu já havia mencionado, mas é importante enfatizar que os eventos são gravados e mantidos no CloudTrail por apenas 90 dias. Caso você queira analisar o dado ou mantê-lo por mais que isso, você pode mandar esses dados para um bucket S3 e mantém isso a longo prazo. A vantagem também de utilizar o bucket S3 para manter os dados de log do CloudTrail é que ele tem de forma padrão integração com o serviço de análise de dados e dashboard que é o Athena, isso de forma totalmente standard e fácil de utilizar com dashboards padrões para a sua utilização. Bom pessoal, era isso que eu queria compartilhar na aula teórica sobre AWS CloudTrail. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo sobre AWS e
não deixem de se inscrever no canal do YouTube e curtir o nosso vídeo. Isso vai ajudar muito o canal a crescer e ajudar mais pessoas a conhecerem a AWS Cloud. Muito obrigado.